o Senhor destitui o primeiro-ministro, o mordomo da casa de Israel, né? Porque ele, em vez de trabalhar para servir os outros, ele estava trabalhando para servir a si mesmo. Estava construindo um mausoléu, um túmulo para ele riquíssimo, e tinha... É o administrador que não administra para os outros, administra para si, né? Então foi destituído e Deus institui um outro que será como um pai para os habitantes de Jerusalém. Interessante que Papa significa pai, papá, né? Uma criança italiana chama o pai de papá, né? Isso, Papa. É um pai que cuida, que educa, que corrige, que sustenta, que conduz. Essa é a figura do Papa. E aqui fala, eu farei levar aos ombros, a chave da casa de Davi. Nossa, para levar uma chave nos ombros, tem que ser uma chavona, né? Uma baita de uma chave. Isso. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Eu escutei uma interpretação interessante, que essa chave, no fundo, que é o poder, a autoridade que Deus deu para Pedro, para o Papa, para a igreja, de proibir e permitir, de condenar e absolver, né? De uma forma jurídica e também doutrinal. Por isso é importantíssimo, irmão, se quisermos ser cristãos católicos, temos que amar o Papa, amar a igreja, e escutar a doutrina da igreja, conhecê-la, aprofundar nosso conhecimento. Existe o Catecismo da Igreja Católica, que é um livro que eu falo sempre dele, junto com a Bíblia. Nós cristãos temos que ter o catecismo, conhecer o que pensa a igreja. Aparece um tema polêmico, o que pensa a igreja? No que eu acredito? O que eu devo seguir? E consulto o catecismo da Igreja Católica, porque eu tenho que ter uma fé esclarecida para mim e para ajudar os outros. Os pais para catequizarem seus filhos. E está ali um resumo maravilhoso, irmãos, um presente que esse senhor aqui, São João Paulo II, fez para a igreja. Foi ele que encarregou o seu braço direito, que era o então cardeal Ratzinger, de fazer um catecismo para a Igreja Universal. E o cardeal Ratzinger fala, eu não acreditava que fosse possível fazer um catecismo para todos os 5 continentes, devido à diversidade de culturas e de costumes e de tudo. Falou, mas quando Deus quer uma coisa, Ele leva para frente. E o Papa Bento XVI dizia, né? Saiu o catecismo e maravilhoso, uma síntese linda da fé da igreja, do culto da igreja, da moral da igreja e da oração da igreja. As 4 partes do catecismo: o credo, os sacramentos, os mandamentos e a oração da igreja. Um comentário sobre o Pai Nosso, que é um tesouro, citando santos, é maravilhoso. Temos que conhecer, irmãos, é a nossa igreja, é a nossa fé, que nos ajuda a podermos, no meio dessa bagunça cultural, ideológica, podemos ter o pensamento de Cristo. Porque se você é cristão, você tem que ter o pensamento de quem? São Paulo fala, nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Como é que eu vou ter o pensamento de Cristo? Se eu tiver o pensamento da igreja, do magistério da igreja, do ensinamento da igreja. Por isso, essa fidelidade é muito importante, irmãos. Tá bom, irmãos? Alegremos, mas eu falei, essa chave nos ombros é também imagem da cruz. Foi a cruz de Cristo que nos abriu o céu, que perdoou nossos pecados e que derramou sobre nós o Espírito Santo. A cruz de Cristo, que Pedro carrega, que todos os cristãos carregam. Se você é cristão, tome a sua cruz e me siga. Não tenha medo, a cruz não te mata, porque Cristo ressuscitou e Ele vive dentro de você. E é Ele que nós vamos daqui a pouco receber na Eucaristia.
esse, o Messias, o Filho do Deus vivo, nós recebemos na Eucaristia, para que Ele, vivendo em nós, nos dê coragem, nos dê amor pela Eucaristia, perseverança na vida da igreja, amor à confissão, um sacramento maravilhoso que nos renova quando nós caímos, que nos faz experimentar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, amor pela oração, como São João Paulo II, que era um grande orante, amor pela oração, amor pela meditação da palavra de Deus, sempre meditando a palavra, sempre escutando a Deus,